O carro tem mais força na marcha ré do que na primeira marcha. Isso é a verdade mais absoluta ou apenas uma lenda urbana? Sejam bem-vindos ao Auto RPM, senhoras e senhores, a mais um Como Funciona Prático que a gente está gravando aqui no Circuito Paladino, em João Pessoa, na Paraíba. Como sempre, com oferecimento da PneuFree.com, RS Filter e Loja do Mecânico. Quando você for deixar o seu like, por favor, não esqueça de deixar o seu like e olhar para baixo aí na descrição. Vocês vão encontrar os links diretos e os cupons de desconto para as 3 marcas. Não deixem de fazer bom uso desses cupons para prestigiar as marcas que prestigiam esse trabalho que a gente faz aqui, investigativo e muitas vezes teórico e muitas vezes práticos, que a gente faz aqui especialmente para vocês, senhoras e senhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa lenda urbana de que o carro tem mais força na marcha ré do que na primeira marcha. Dá para resolver essa questão por 2 aspectos bem simples, pessoal. A primeira é, olhando ali o manual do proprietário do seu carro, você consegue ver qual é a relação da primeira marcha e qual é a relação da marcha ré do seu carro, pessoal. Ah, Murta, mas eu tô sem o manual do proprietário do meu carro, o que eu faço? Como é que eu descubro? Pessoal, existe hoje uma ferramenta incrível de pesquisa chamada Google. Então você pode colocar o nome do seu carro, o ano, relação de marcha, 99,9% dos casos vocês vão encontrar com a relação de marcha. Em linhas simples e resumidas, quanto maior for o número da relação de marcha do seu carro, mais curta a marcha ré. Então, por exemplo, você pode olhar a relação de marcha do carro da primeira é 5 e da segunda é 3, 5 por 1 ou 3 por 1, por exemplo. Isso é uma questão bem óbvia, por quê? A primeira marcha ela é mais curta que a segunda, né? Por isso que a gente arranca sempre a primeira marcha. Então, quanto maior o número, mais a velocidade é dividida e mais proporcionalmente, inversamente proporcional, o torque é multiplicado, tá? Então, basicamente, a relação de 5 para 1 é, são 5 voltas do motor, 5 rotações do motor, para que dessa relação de marcha saia somente uma volta. Ah, 3 por 1, são 3 voltas do motor para que dessa relação de marcha saia somente uma rotação. É assim que funciona. Nessa sequência, pessoal, não vem o caso aqui agora, mas só para dar uma noção, vem a rotação do motor, passa pela relação da marcha, depois passa pela relação final, ou o que o pessoal chama de diferencial, para chegar na roda, tá? A relação da coroa e pinhão, que é a relação final que a gente chama, ela não muda, ela está sempre fixa. Então não importa se você engatou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha ou a ré, a relação final ela é sempre a mesma, só para vocês terem uma noção de câmbio, né? Então é a rotação do motor, passa pela divisão ou multiplicação da marcha selecionada, passa pela divisão da relação final e aí sim vai para as rodas. Por que eu disse divisão ou multiplicação? Porque na primeira marcha, por exemplo, que é a mais curta, em todos os casos que eu conheço, ela divide as rotações do motor. Então, 4,23 por 1. Então, são 4,23 rotações vindo do motor, passando pela relação de marcha, para sair para a relação final até chegar nas rodas, certo? Uma quinta marcha ela é mais longa, né? Então, é uma marcha para você ter rotação mais baixa e velocidade mais alta. Então, nesse caso, você vai encontrar por aí quinta marcha de 0,63, 0,76, 0,80 e por aí vai, né? Varia de carro para carro. Mas voltando para o nosso exemplo aqui de força na ré. Se você abre lá o manual do proprietário e vê que, por exemplo, vou colocar esse mob aqui que a gente vai usar como exemplo, tá bom? Relação da primeira marcha é de 4,273 por 1. 4,273 rotações do motor para uma rotação indo para a relação final. A relação de marcha da ré do mob é 4,200. O que significa que, se você estiver falando de força pura, somente de torque, de multiplicação de torque, a primeira marcha do Fiat Mobi, ela é um pelinho mais curta que a relação da ré. Então, nesse caso, falar que o carro tem mais força na ré para o Mobi é errado. Obviamente, pessoal, a relação de marcha de um Mobi é diferente da de um Palio, que é diferente da de um Punto, que é diferente da de um Argo, na grande maioria dos casos. Existem inúmeros fatores que são levados em conta na hora de desenvolver a relação de marcha de cada carro, tá? Então, mantenha em mente que, isso que eu tô falando para vocês é o caso do Mobi, para cada carro é um caso específico. Vai ter carro, sim, que a marcha ré é mais curta que a primeira marcha. Nesse caso, dá para dizer que o carro tem mais força na ré do que na primeira marcha. Então, é tudo uma questão de analisar a relação de marcha do carro para poder fazer essa observação. O ponto é, não é genérico. Então, o carro tem mais força na ré, tá errado. Depende de carro para carro. Esse é o primeiro ponto que eu queria explicar para vocês. O segundo ponto é prático, que
que a gente vai usar como imagem de cobertura aqui enquanto eu explico para vocês com o próprio Fiat Mobi, que é a questão da tração, que pode sim fazer diferença. Por quê? Se você está parado numa subida e vai arrancar na primeira marcha, esse carro é tração dianteira. Então, como vocês podem ver na imagem, na hora que eu estou arrancando, o peso é transferido da dianteira do carro para a traseira do carro. Essa transferência de peso tende a deixar as rodas de tração livres, no caso do Mobi, que é a tração dianteira. Então, em uma subida muito íngreme, ou uma subida de paralelepípedo, por exemplo, molhada, isso pode dificultar a tração do carro. Mas entenda que ter força é diferente de ter tração, tá bom? São dois conceitos diferentes. Então, quando você arranca de primeira marcha numa subida, você vê nitidamente a transferência de peso saindo do eixo dianteiro para o eixo traseiro, quer dizer, ocorrendo a transferência de peso do eixo dianteiro para o eixo traseiro. Agora, e essa situação, ainda mais num carro com entre-eixos curtinho, que é tudo muito compacto, né? É muito fácil de transferir peso de um lado para o outro. Se você o carro está lotado, essa transferência de peso é ainda pior. Então tem 3 pessoas no banco de trás, mais porta-malas, já tem muito peso na traseira, o que dificulta a dianteira. Quando você faz o movimento de arrancar, né, você joga o peso para a roda traseira e aí você pode ter problemas de tração. Acontece. Um dos modos possíveis de você arrancar numa situação de uma ladeira íngreme, que não é milagrosa, mas pode ajudar, e quando eu digo que é milagrosa aqui, eu vou explicar e mostrar para vocês um caso que pode fazer diferença, mas ele não vai garantir a solução, porque no limite ainda tem a questão do coeficiente de atrito, a condição da via e por aí vai. Mas, se na mesma ladeira, no mesmo ponto, você arranca de ré, a transferência do peso, né, vai para o local mais baixo. Então, no caso, se você está de ré, a transferência de peso vai do eixo traseiro para o eixo dianteiro. Nesse caso, você consegue sim ter uma tração maior. Não quer dizer que você vai ter mais força, mas pode te ajudar em determinadas situações. Na grande maioria dos casos, a gente diria, velho, ao invés de você manobrar o carro, parar de ré na subida para tentar subir de ré, que pode ser feito, às vezes vale mais você recuar um pouco e subir de primeira marcha, só que embalado, né? O problema da tração é que muitas pessoas querem arrancar com o carro num lugar onde é 100% desfavorável para que o carro arranque. Então não é somente uma questão de ter tração, né? Às vezes é uma questão de embalo certo para você conseguir superar determinado obstáculo. E acreditem, senhoras e senhores, tem muita gente que espera arrancadas milagrosas em locais que é impossível você arrancar. Então muitas vezes você tem que recuar e pegar o embalo. Mas é basicamente isso, pessoal. Arrancar de ré pode te ajudar na tração? Sim. Mas você não tem garantia nenhuma de que a marcha ré tem mais força que a primeira marcha, por exemplo, tá bom? Mantenha isso em mente. Mantenha em mente também, pessoal, se inscrevam no canal, compartilhem esses vídeos que a gente gera, especialmente para vocês, de testes, vídeos técnicos, contando história automotiva, explicando como as peças funcionam. Tudo isso que a gente faz aqui é especialmente para difundir informação boa para vocês que acompanham o canal. Então se inscrevam, façam parte da família Auto RPM, não se esqueça de deixar o like também. E na descrição do vídeo vocês vão encontrar, mais uma vez, o cupom de desconto e o link direto para todas as 3 patrocinadoras do Auto RPM, pneufree.com, RC Filtro e Loja do Mecânico, e também as informações dos meus amigos da Driving Dreams, que são o maior canal automotivo aqui do Nordeste, pessoal, que estão ajudando a gente na produção desse conteúdo aqui. E é isso aí, a gente se encontra numa próxima. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu e até já! Eu vim forçando o carro, até cheirou um pouquinho de embreagem, mas ele não quer patinar justamente por causa dessa transferência de peso. Ele tem tração, né? Então é só suavidade mesmo nesse caso aqui.